Reis, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. 2 Reis capítulo 7. Versículo 18. Quero ler com você. Diz assim: aconteceu conforme o homem de Deus disse ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Coisa barata, muito barata, tá bom? O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana ainda eu conversava com uma pessoa e ela dizia assim para mim: que tempo difícil nós estamos vivendo, né, pastor? E eu disse para ela assim: olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas pessoas já viveram tempos mais difíceis que nós vivemos. E eu contei para ele essa história. E ele disse assim: mas é um tempo difícil. Eu falei: é verdade, é um tempo difícil, mas como eu contei para você, muitas pessoas passaram tempos mais difíceis que nós passamos. Esse tempo que nós lemos aqui era um tempo difícil. Irmão, a Bíblia diz que Samaria estava sitiada. As pessoas não conseguiam entrar e nem sair. Alimento não entrava, alimento não saía. Eles só tinham água na cidade, graças a Deus, porque tinham as cisternas subterrâneas. Mas eles não tinham comida. A Bíblia nos conta aqui no livro 2 Reis, nesse capítulo 6 e no capítulo 7, que uma cabeça de jumento custava R$900. Que um pouquinho de fezes de pombo custava em torno de R$80. Você sabe que é uma pessoa comprar uma cabeça de jumento para comer por R$900, porque não tinha o que comer? Uma pessoa pagar R$80 num punhadinho de fezes de pombo para poder comer. Não sei que tipo de comida que ele fazia com isso, mas é o que a Bíblia nos conta. Você acha que esse tempo que nós estamos vivendo é difícil? Mas aquele tempo era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Hoje nós estamos passando um tempo difícil, mas a gente tem saúde, a gente trabalha, a gente vai ali, tem o que comprar. Mas eles não tinham. Quem tinha dinheiro queria pagar R$900 a cabeça de um jumento. A situação estava tão extrema e desesperadora que as pessoas já estavam praticando canibalismo. Conta aqui nesse mesmo capítulo a história de 2 mães que fizeram o filho de uma, depois a outra não quis dar o filho para elas comerem. Elas contaram isso para o rei que está mandando na cidade. Quando o rei ficou sabendo, ele ficou tão indignado, ele ficou tão pasmo com aquilo, que ele rasgou as suas vestes. Ele ficou indignado. Sabe quando uma pessoa fica assim: meu Deus, o que estão fazendo, o que está acontecendo, não posso acreditar nisso. Ele rasgou as suas vestes, de tão indignado. E naquele tempo o profeta era Eliseu. E sabe o que ele disse? Ele disse: olha, sabe quem é a culpa? As pessoas sempre querem culpar alguém. E aí ele disse: a culpa é de Eliseu, o profeta. É ele que causou tudo isso para nós. Mas o profeta, queridos, Eliseu, não era o problema. O profeta Eliseu era a solução. A bênção de Deus estava sobre ele. A palavra dele, queridos, era a palavra que ia libertar aquele povo.
Nós precisamos acreditar na voz do profeta, do homem de Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz. Ainda que existam momentos da nossa vida que aparentemente parece que não é aquilo que está lá. Parece que aquilo que está escrito nunca vai acontecer, mas vai acontecer porque está escrito e tem que se cumprir. Amém? Há momentos da nossa vida, queridos, que parece que Jesus não vai voltar, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, está escrito. Há momentos da nossa vida que parece que nós não vamos passar momento de dificuldade, mas a Bíblia diz que nós vamos passar momento de dificuldade porque está escrito. Mas também vamos passar tempo de muita bonança, de muita prosperidade, de muita bênção de Deus, amém? O homem de Deus, queridos, tinha a palavra profética. Assim como eu e você temos, assim como eu e você precisamos aprender o poder da palavra profética. Quantas vezes nas minhas lives eu falei para vocês, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Não fica assistindo televisão, ouvindo coisas que vão entrar no teu coração, vendo coisas que vão entrar no seu coração, vão te criar dúvidas, vão te colocar medo. E o medo é um grande problema, porque o medo nos impede de ver a promessa de Deus. O medo nos impede de viver a promessa de Deus. Aquelas pessoas estavam ali encarceradas naquela cidade, trancadas naquela cidade, porque estavam com medo de morrer. Não tinham comida, não tinham nada, mas tinha um homem de Deus, tinha a palavra de Deus, tinha a promessa de Deus, tinha a bênção de Deus, e quem tem a bênção de Deus tem tudo. E às vezes a solução do nosso problema não vem da onde a gente espera. Quando uma palavra profética é lançada, a gente não consegue entender aonde essa semente cai. Às vezes essa semente cai aonde a gente não imagina, ou cai no coração de alguém que a gente não imagina, que muitas vezes nem crente não é, nem faz parte daqueles que nós achamos que são os melhores. Porque tem muito crente que acha que é melhor que muita gente. Só que a Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? Não somos nós que definimos qual instrumento Deus vai usar. Deus é que define. Porque Ele é Senhor de todas as coisas e tudo está no controle dEle. Amém, queridos? Deixa o Espírito Santo ministrando isso no teu coração. Porque eu creio que nesta noite será uma noite, um tempo de bálsamo para a tua vida, para o teu coração. Você vai sair daqui nesta noite com o teu coração aliviado, porque você vai descobrir que tem um Deus que até no meio do caos Ele é Deus. Amém? Que você tem um Deus que até no meio da dificuldade, no meio da tempestade Ele é Deus, para fazer o que você menos imagina. E aquele povo que pagava R$900 por uma cabeça de jumento e 80 por um punhadinho de fezes de pombo, de repente, o profeta Eliseu diz assim: vocês estão passando fome? Mas amanhã, vocês vão comprar farinha e cevada baratinho, quase de graça. E o rei tinha um oficial, um ajudante que andava com o rei. O rei se apoiava nele, o rei conversava com ele, era uma pessoa que andava com o rei para ajudar o rei. E quando o profeta Eliseu disse isso, aquele homem oficial disse assim, num tom de quem está zombando do homem de Deus, disse assim: será que se Deus abrisse as janelas do céu aqui, isso seria possível alimentar tantas pessoas? Porque havia muita gente em Samaria. Eles eram muitas pessoas. Era um povo grande. E aquelas pessoas com muita fome. Então aquele servo do rei, aquele oficial do rei, incrédulo, que não tem a visão espiritual das coisas de Deus, que não acredita na promessa de Deus, que não acredita no homem de Deus. Queridos, você pode sair daqui nessa noite acreditando em uma palavra que eu lançar sobre a tua vida, e esta palavra ter tanto efeito, que amanhã você já vai começar a ver
o fruto desta palavra na tua vida e no teu coração. Ou você pode sair daqui não acreditando em nada daquilo que eu vou te dizer. E infelizmente você não vai ser participante da promessa e da bênção de Deus, porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela é atraída na nossa vida por aquilo que nós cremos, por aquilo que está no nosso coração, por aquilo que a gente decide acreditar, por aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho fé, aquilo que eu sei que vai surgir na minha vida, amém? Então você pode decidir sobre isso, assim como aquele oficial do rei decidiu. Eu acredito que havia pessoas em Samaria que acreditaram no profeta, mas aquele homem não acreditou. E o profeta então olha para ele e diz: pois bem, porque você não acreditou, amanhã você vai ver isso acontecer, porém você não vai comer, porque você vai morrer. Eu acredito que nem nesta palavra ele acreditou também, porque ele era incrédulo. Pois bem, a Bíblia nos conta que a solução vem da onde menos se espera. Havia na porta da cidade 4 leprosos. Esses 4 leprosos, um deles teve um pensamento muito interessante, porque ele pensou assim: olha, meus amigos, falou para os outros 3, nós somos leprosos, não vão nos deixar entrar na cidade. Se nós entrarmos, ou morremos porque eles nos matam, ou morremos de fome porque lá não tem comida. Então por que nós não vamos até o acampamento dos nossos inimigos? Quem sabe eles tenham misericórdia de nós e nos dão comida. Ou na pior das hipóteses, eles também nos matam, porque morrer nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Aqueles 4 leprosos, que ninguém queria que entrasse na cidade, que estavam no portão da cidade, que todo mundo já julgava que haviam morrido, quem sabe, ou que iam morrer, decidem ter uma atitude corajosa. E quando a gente tem uma atitude corajosa, queridos, sabe o que acontece? O medo foge da gente. Quando a gente tem aquilo que as pessoas chamam de passo de fé, quando a gente tem aquilo que a Bíblia nos ensina que a gente tem, que é um espírito de poder e não de medo, e às vezes a gente toma decisões audaciosas como aqueles leprosos tomaram, a palavra do Senhor, ela valida o que nós cremos. A palavra do Senhor, ela vai junto com a gente para fazer com que aquela palavra que está escrita se torne algo material na nossa vida, porque nós acreditamos na promessa. Existem várias promessas aqui escritas na Bíblia. Você pode ler todas, mas se você não acreditar e você não fizer com que aquela palavra ela aconteça na tua vida, de nada adianta. Então você precisa crer, e você precisa tomar uma atitude de fé, você precisa ter coragem em fazer. E aqueles 4 leprosos disseram: vamos lá, e os nossos inimigos, pior que pode acontecer, nos matar e morrer, nós vamos, de qualquer jeito. Mas a Bíblia conta que quando eles chegam no acampamento dos inimigos do povo de Israel, eles não encontram mais ninguém no acampamento, porque os inimigos do povo de Israel, à noite, eles ouviram um grande barulho. Deus, diz a Bíblia, de uma maneira sobrenatural, fez com que eles ouvissem um grande barulho. E quando eles ouviram aquele grande barulho, eles pensaram que era o povo de Israel, mas o povo do Egito, que haviam se unido e vieram para derrotá-los. Foi algo sobrenatural, não era verdade. Deus fez com que eles fossem enganados, com que eles ouvissem algo que na verdade não existia. Então eles saíram correndo, deixaram tudo lá, deixaram a comida, os alimentos, deixaram as suas riquezas, as suas posses, os seus bens, deixaram tudo lá. E quando os 4 leprosos chegam, eles veem aquilo tudo abandonado. E o que eles fazem? Começam a comer, e comem, e pegam o que querem, e pegam riquezas, comida à vontade, comem. E mais uma vez um deles, num sentimento muito real, muito verdadeiro, um sentimento que todo cristão, todo homem de Deus tem que ter, ele pensou naqueles que estavam lá, sem comida.
Eu falei um dia na igreja, irmãos, a gente pode passar necessidade. Talvez você não vai ter o café que você quer, vai ter um outro café. Talvez você não vai ter, vai poder comprar agora a roupa que você quer, mas você tem outra roupa. Talvez agora você não tenha alguma coisa que você gostava muito de comer antes, alguma coisa que você gostava muito de fazer antes. Mas uma coisa que a gente não pode passar é fome. Nós como igreja, ninguém pode passar fome. Foi uma das coisas que eu falei para todos na igreja. Eu falei, olha, se você souber de alguém que está passando fome, você avisa. Sabe de alguém que a comida vai acabar, avisa, porque fome ninguém pode passar. E graças a Deus nós ficamos todo esse tempo e ninguém passou fome, porque Deus proveu. Amém? Nós ajudamos 4 famílias que não são da igreja, que pediram ajuda porque não tinham mais nada para comer. E alguns irmãos vieram aqui num dia à tarde, deixaram alimento. E sabe você, querido, que trouxe alimento, que aquele alimento ajudou famílias de uma forma muito especial. Foi algo abençoador, porque nós pensamos naqueles que tinham necessidade. Amém? E Deus vai honrar a tua vida e vai nos honrar por isso também. E aqueles 4 leprosos lembraram de toda a cidade com fome e pensaram, gente, tem tanta comida aqui, dá para todo mundo comer. Vamos avisá-los? E aí foram os 4 leprosos, chegaram no portão, chamaram o guarda e disseram, olha, os inimigos de Israel foram embora. Eles não estão mais lá, tem comida à vontade, diga para o povo sair, vamos lá comer. Mas quando uma pessoa está com medo, que o problema do medo é que ela gera incredulidade na pessoa. E uma pessoa com medo, ela não acredita. Nós estamos vendo agora aí. É só você dar uma olhadinha no Facebook. Tem um que diz assim, olha, já surgiu o remédio que vai curar. Aí o outro fala assim, que remédio nada, amor? Não tem remédio para isso. Não adianta tomar esse remédio. Aí o outro, surge lá uma outra esperança. Alguém coloca, olha, está vendo? Aqui em Foz, aqui no Costa aqui, foi curado um senhor de quantos anos? 60 e poucos anos, né? 17 dias na UTI, lutando pela vida. Tomou um remédio lá, ficou bom. Aí eu vi alguém dizer assim, não foi o remédio que curou, não. Eu também acho que não foi o remédio, foi a mão de Deus. Porque quando Deus não quer, nem o remédio funciona. Quando Deus quer, até um copo d'água que você tomar, funciona. No início do ministério, eu fazia programa de rádio. E eu sempre pedia para as pessoas, coloca aí um copo de água que eu vou orar. Jesus sabe o remédio que você precisa, Ele vai transformar essa água no remédio que você precisa. Irmãos, o apóstolo Paulo diz a Bíblia, pegava o lenço e dava para as pessoas, e as pessoas levavam, e quem estava enfermo era curado, e quem estava endemoniado, o demônio saía. E muitas pessoas testemunhavam, pastor, fui curado, fiz exame, não tenho mais nada. Mas quando uma pessoa tem medo, ela se enche de incredulidade. Quando os 4 leprosos chegaram na porta da cidade e disseram uma boa notícia, o rei não acreditou. O rei disse, não é verdade, eles estão escondidos. Quando nós saímos da cidade e fomos comer os alimentos que eles deixaram, eles vão sair e vão nos matar. Envia lá 3 homens, porque se aqueles 3 homens forem mortos, foram só 3. Mas os 3 homens foram e deram uma boa notícia e voltaram e disseram, rei, é verdade, não tem inimigo mais não, eles fugiram, foram embora, não sei o que aconteceu, foi um milagre. Nós podemos ir lá, avisa o povo que nós podemos ir comer, avisa o povo que não tem comida à vontade, avisa o povo que chegou o tempo da fartura, acabou a fome. E de repente alguém gritou, gente, tem comida, abre os portões. E abriram os portões, e aquela multidão de pessoas saiu correndo, atravessando os portões, se empurrando, querendo passar primeiro, chegar primeiro na comida. Você imagina aquele povo, quanto tempo estava sem comer. E a Bíblia diz que aquela grande multidão sai pelos portões. Sabe aquele oficial do rei? Ele recebeu a boa notícia.
Ele viu as pessoas saírem para comer a comida. Só que a Bíblia nos conta que a multidão era tão grande, estava com tanta fome, que eles saíram todos correndo. Aquele oficial caiu e a multidão passou por cima dele e o matou. Aquele que disse que não acreditava que Deus poderia abrir as janelas do céu e mandar comida. Sabe por que o profeta ficou tão indignado com ele, com aquela palavra? Porque ele era um judeu. Ele era do povo de Deus. A resposta tinha que vir dele. Aquele oficial tinha que dizer assim: gente, não tem comida, mas se a gente orar, Deus vai mandar comida do céu, porque Ele fez isso lá no deserto, e se Ele fez no deserto, Ele pode fazer aqui também. Mas não, aquele homem que era do povo de Deus disse assim: eu não acredito. Mas os 4 leprosos, que ninguém esperava, 4 homens, que estavam jogados para fora da cidade, esses acreditaram. Amém? Às vezes a resposta vem da onde a gente não espera. Mas o que Deus espera de você, meu querido, o que Deus espera de você, minha querida, é que pelo menos na tua boca tenha uma palavra profética para mudar as circunstâncias. Amém?